Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós continuaremos o capítulo 3, Fases da Vida e Sexualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos. Vamos lá? Bom, inicialmente a gente precisa falar um pouquinho sobre a eficiência dos métodos. Nem todos os métodos contraceptivos são tão eficientes assim. Nós temos métodos que são muito eficientes e pouco eficientes. Dentro dos muito eficientes, nós temos as pílulas, a injeção anticoncepcional, o DIU, a vasectomia laqueadura, o adesivo, o implante e o anel vaginal. Nos eficientes, temos a pílula emergencial, chamada de pílula do dia seguinte, o preservativo, o diafragma. E dos pouco eficientes, nós temos o espermicida e o método da tabelinha. Nós vamos falar sobre cada um deles. Bom, inicialmente a gente vai falar sobre o primeiro método, que é o método hormonal. Ele é um método hormonal porque consiste na pessoa ingerir um hormônio, que seria, no caso, a pílula anticoncepcional. Ela faz a ingestão diária de hormônio, né? Cada pílula contém uma dose de hormônio que vai inibir que a mulher faça, então, a maturação do ovócito, ou seja, ela não vai ovular. A pílula anticoncepcional, ela serve para a inibição da ovulação. A maioria das pílulas tem 21 comprimidos. Dentre esses 21 comprimidos, a cada dia a mulher toma um e pausa 7, o que equivaleria a 28 dias do ciclo menstrual, ou seja, durante 21 dias, a mulher não está menstruando e dentro desse período de 7 dias ela pode menstruar. No 28º dia, ela volta a tomar o comprimido. Isso vai inibir que a ovulação aconteça. Esse é um método que é muito seguro. Porém, ela não pode esquecer de tomar a pílula. Caso esqueça, né, há necessidade de utilizar um outro tipo de método junto com esse método. Justamente porque vai diminuir a eficácia do método. Outro tipo de método hormonal é o anticoncepcional injetável. Ele tem mais ou menos a mesma função da pílula, porém o injetável ele é injetado uma vez a cada ciclo. Uma vez a cada 30 dias a mulher faz a injeção desse anticoncepcional. Na verdade, não é ela que faz, ela precisa procurar uma farmácia, né? E é lógico que quando a gente está tratando de alguma coisa que é remédio, precisa necessariamente ser prescrito por um médico. Não há qualquer um que pode utilizar nem indiscriminadamente. A pessoa tem que procurar um médico para poder fazer a utilização. Esse método injetável, ele novamente ele vai impedir a ovulação feminina, né? Vai fazer com que a mulher não ovule durante esse tempo. Né? Ao final de a cada 21 dias, mais ou menos, ela irá novamente menstruar. A menstruação ela não acaba, ok? Outro método hormonal é o adesivo. O adesivo é um pouco mais recente. Né? O adesivo, eu coloquei até aqui as imagens que aparecem na cartela. Ele é um material extremamente flexível que adere à pele e a mulher ela vai fazer a utilização dele em qualquer parte do corpo que ela acha interessante. Ele não sai com um banho, né? Isso é importante, e a cada 7 dias ela vai trocar um. Então, dentro da cartela vem a quantidade necessária para os 21 dias, né? Então, são três vezes que ela vai fazer a troca. A cada 7 dias troca o adesivo e a partir do 21º dia a menstruação. Né? Esse estrógeno e a progesterona que estão presentes nesses métodos hormonais, assim como está presente, por exemplo, lá no caso da pílula e também na medicação injetável, também está presente no método adesivo. A diferença é que, no caso do injetável, ele vai para a corrente sanguínea, no caso do ingerido, ele vai para o sistema digestivo depois absorvido na corrente sanguínea, e no caso do adesivo, ele vai passar pela pele, né? É um método eficiente, tão eficiente quanto os demais. Tá? A única diferença está na maneira de manusear.
E nesse método ainda há um risco menor da mulher esquecer. Então, é usado principalmente para aquelas que têm uma dificuldade em lembrar de tomar um anticoncepcional todos os dias. O próximo método que nós temos é uma pílula de emergência. O nome já diz, pílula de emergência. É uma pílula que ela deverá ser tomada caso haja uma utilização de um outro tipo de método e que esse método falhe. Como, por exemplo, o caso do uso do preservativo, mas o preservativo pode romper, por exemplo, por mau uso do preservativo ou a pessoa não soube utilizar corretamente. Em caso do rompimento do preservativo, há necessidade dessa pílula emergencial, também popularmente conhecida como pílula do dia seguinte. Ela é muito eficiente quando utilizada nas primeiras 24 horas e pode ser utilizada até 72 horas após a relação sexual com eficiência. Porém, conforme vão passando as horas, né, a eficiência dela tem uma diminuição. Então, pode acontecer, né, de passado a primeira 48 horas, ela não ter tanta eficiência assim. E como eu disse, né, qualquer método desses que são métodos hormonais, eles podem ter um determinado tipo de falha, né? Além da falha humana, no caso, né? Se a pessoa não lembrar de tomar corretamente, ela pode ter o risco de engravidar. E esses métodos, eles não previnem as doenças sexualmente transmissíveis. Então, é importante lembrar que todos os métodos que são hormonais só previnem uma gravidez indesejada. Outro método hormonal que nós temos é o anel vaginal. Ele é um anel flexível, aparenta ser vamos dizer, aquela película que vem dentro da tampa da garrafa de refrigerante, porém ela é oca, né? Esse anel, ele é introduzido dentro do orifício vaginal e ele fica próximo ao colo uterino. Ele vai liberando o hormônio, né, impedindo a ovulação feminina. Esse é um anel que foi desenvolvido para ser colocado pela própria mulher e mantido durante todo o ciclo ovariano, ou seja, vai demorar lá 28 dias a um mês. Não vai interferir no processo de relação sexual. Outro método hormonal também extremamente recente é o implante subdérmico. O implante, ele é feito com um momento cirúrgico, então esse momento vai ser propiciado por um médico, não é a mulher que vai colocar. Isso é feito dentro do centro cirúrgico, é um bastonete, né, pequeno, que é um material parecido com plástico, que é introduzido por baixo da pele feminina. Ele fica uma pequena elevação, conforme vocês veem na imagem aqui, só um minutinho, aqui nessa imagem, né? E esse implante, ele pode ser retirado novamente por um médico. Então, ele lentamente vai liberar doses constantes de hormônio, né? E o método, ele é aprovado pelo Ministério da Saúde, então a mulher não tem riscos, né, nessa utilização. Porém, a duração dele é maior, né? Geralmente ele dura 2 anos, 1 ano, dependendo do tipo do método que a mulher vai utilizar. O próximo método é considerado o método natural, ou seja, ele não é nem um método hormonal e nem um método de barreira. Esse método, ele baseia-se tecnicamente no organismo feminino. Então, eu já vou dizer que é um método que é muito pouco eficiente. Isso consiste em que a mulher faz a contagem do seu ciclo ovariano e nessa contagem ela avalia qual seria a provável data da sua ovulação. Para termos uma ideia, o ciclo ovariano ele demora em torno de 28 dias, né? O ciclo de ovulação. Dentro desses 28 dias, 7 são o período que a mulher estaria necessariamente menstruando. Então, ao contar do primeiro dia que ela menstruou, o 14º dia seria o dia da provável ovulação. Nesse dia, se ela mantivesse a relação sexual, seria um dia muito propício à gestação. Só que a gente tem que lembrar também que o espermatozoide sobrevive até 72 horas em uma superfície. E vamos imaginar que 2 dias antes, por exemplo, a mulher tivesse mantido relação sexual e o espermatozoide ainda estivesse vivo dentro do corpo dela. Se ela ovular, possivelmente ela poderia engravidar. Então, dessa forma, né, convencionou-se que 5 dias antes, 5 dias depois, depende da bibliografia, tem bibliografia que diz que são 3 dias antes e 3 depois do 14º dia,
é considerado o período fértil. Então, nesses dias, a mulher deveria evitar manter relação sexual. Na imagem, vocês têm uma continha, né? Vamos imaginar lá que a mulher, ela ovulou no dia 27, seria o dia que antecede a próxima menstruação, né? Se eu pegasse esse 27 e diminuísse 14, eu teria o dia 13. Então, o 13º dia do mês seria o dia que ela estaria ovulando. Então, 5 dias antes e 5 dias após, ao 13º dia, seria um período de possível ovulação ou possível gravidez. Esse método, ele pode ser utilizado quando a mulher prefere engravidar, né? Porque daí, nesses dias, ela poderia engravidar, ter um risco maior de gravidez. Não é o método indicado. Outro método que nós temos é a vasectomia. Ele é um método cirúrgico ou considerado um método de barreira. Por que de barreira? Porque vai evitar que o espermatozoide chegue até o ovócito. Ele é um método que eu vou dizer como um método definitivo, a reversão. Porém, quanto mais tempo demora para que o homem faça a reversão, menor a chance dele conseguir, ainda que esses espermatozoides sejam ejaculados. É uma cirurgia que é bem mais simples do que a cirurgia feminina, porque consiste em uma incisão feita atrás do testículo, onde se corta o canal deferente. Esse método também é chamado de deferentectomia, porque há um corte do canal deferente. Cortando o canal deferente, isso impede que os espermatozoides que estão produzidos no testículo e armazenados no epidídimo subam pelo canal deferente e saiam. Mas, professora, o homem deixa de ejacular? Não. O homem passa a ejacular somente os líquidos seminais, sem a presença dos espermatozoides. Professora, o homem deixa de ter os hormônios sexuais? Não. Porque os hormônios sexuais, eles são produzidos no testículo e lançados no sangue, eles não passam por canais. Então, o homem continua produzindo os hormônios sexuais, no caso, a testosterona continua sendo lançada no sangue. Essa cirurgia ela é reversível, como eu já disse, mas se demorar muito tempo, pode ser que esses espermatozoides no início eles vão começar a ser reabsorvidos, né? E se eles são reabsorvidos, chega um momento que o corpo entende que não há necessidade de produção. Então, pode ser que futuramente faça essa reversão, mas ele não produz mais os espermatozoides, né? Isso por conta da questão da falta de utilidade mesmo. Outro método cirúrgico que nós temos é a laqueadura, né? Ou esterectomia. Os dois nomes são utilizados, assim como vasectomia e diferentectomia. A laqueadura consiste corta-se, né, as trompas ou tubos uterinos. Antigamente falava trompas de falópio, hoje nós falamos tubo uterino. Faz uma incisão, né? Antes era feito como um método parecido com a cirurgia da cesárea, uma incisão abaixo da barriga e abria-se, né? Cortavam-se os tecidos, para vocês terem uma noção, são 7 tecidos. Cortavam-se esses tecidos e abria para fazer a laqueadura. Hoje a gente já tem um outro tipo de cirurgia que é feita por o que a gente chama de videolaparoscopia, que é um vídeo, né, uma incisão, como vocês estão vendo aí na imagem, uma incisão de uma agulha com a ponta cortante, né, e um vídeo. Através de vídeo ultrassonográfico, né, hoje já temos até o 3D, a possibilidade do corte. Então, faz uma incisão, corta-se um pedaço da tuba uterina e isso é costurado. Antigamente era feito um nó, né? Esse nó, ou essa laqueadura, ela pode acontecer a reversão. Muito raro acontecer, mas pode acontecer. Por isso é interessante que a mulher faça esse método. Assim como o homem faça a vasectomia, ele faça os exames corriqueiros, né? Para avaliar se o método está funcionando ou não. Um outro método que nós temos, já um método também de barreira, é o diafragma. Só que o diafragma ele deve ser utilizado junto com uma pomada chamada de espermicida. Por quê? O diafragma é exatamente dessa forma que vocês estão vendo aí. Ele tem o tamanho do colo uterino e ele deve ser colocado dentro da vagina, próximo ao colo uterino, com essa pomada. Isso vai fazer com que os espermatozoides que entrem dentro da vagina não conseguem atravessar para entrar no útero e tubo uterino.
Tá? Isso porque o espermicida ele vai matar os espermatozoides, ele é um conteúdo extremamente ácido, né? E esse mecanismo ele foi desenvolvido para ser colocado pela própria mulher, tá? Impedindo que eu chegue no útero. Mas novamente eu vou colocar que ele também não é um método considerado tão eficiente assim, né? O ideal seria utilizar outro tipo de método. Um outro método que nós temos é um dispositivo também de barreira, que é o intrauterino, chamado popularmente de DIU. Nós temos dois tipos de DIU, o DIU de cobre e o DIU hormonal. Ambos vão evitar que o embrião fixe dentro do colo uterino. Isso porque dentro dessa camada do útero aqui, nós temos a proliferação do endométrio, que é a camada interna do útero, né? Então, ele é colocado por um método cirúrgico, o médico espera, aguarda a mulher estar no processo menstrual, porque o colo uterino dela vai estar um pouco mais dilatado. Ele vem uma seringuinha, como vocês estão acompanhando aqui, né? A estrutura dele em si é só essa parte de cima aqui, que é um Tzinho com um cordãozinho, como a gente vê nessa imagem. Ele é introduzido com essa seringa, né? O médico solta essa estrutura, ele fica localizado bem no interior do útero, como vocês estão vendo aqui. Ele vai impedir, então, que esse embrião, ele fixe nessa estrutura do útero. E esse DIU, ele tem, dependendo do tipo de DIU, ele vai de 5 a 10 anos. É lógico que a mulher precisa fazer um acompanhamento médico, né? De ultrassonografia e outros exames, para avaliar se o método está correto ou se houve deslocamento, outro tipo de problema. Mas é um método bem eficaz também para evitar o processo da gravidez. Porém, não evita, como eu disse nos outros métodos, que a mulher tenha uma doença sexualmente transmissível. Um método de barreira também que nós temos é a camisinha feminina, preservativo feminino. O preservativo feminino é bem maior que o masculino. Ele é um método mais novo e quase não é utilizado. Primeiro porque o valor dele em si é muito maior que o valor do masculino. Segundo porque até a questão do tamanho dele ser diferente, né? E às vezes a pessoa acha incômodo carregar esse tipo de preservativo. Ele é muito eficaz contra doença sexualmente transmissível e também contra a gestação, né? Então, esse método ele é bastante eficaz, então poderia ser o mais utilizado. Seria o caso do preservativo feminino e masculino, os dois deveriam ser os mais utilizados. Se utilizado de maneira correta, né, ele vai prevenir as duas coisas, né? E consiste em inserir dentro do colo vaginal, né? Desculpa, dentro do orifício vaginal, essa estrutura que está segurada na mão da mulher, ela fica para fora. Então, no momento que vai a ejaculação, o espermatozoide fica preso dentro dessa estrutura e não adentra a cavidade uterina e nem a tuba uterina. Outro método que existe é o preservativo masculino. O preservativo masculino ele é o mais utilizado. Isso porque ele é distribuído gratuitamente nos postos de saúde, né? Evita as doenças sexualmente transmissíveis e também, inclusive a AIDS, e também a gravidez indesejada. Ele é utilizado apenas uma vez, ele deve ser desenrolado sobre o pênis, de maneira que o reservatório, que é a parte que nós estamos vendo aqui, ó, essa partezinha aqui, ela fica livre, justamente para que os espermatozoides estejam ali e não vão por sua camisinha. Uma vez utilizado, o preservativo deve ser retirado, né? Retirado e descartado. Então, na próxima relação sexual, o homem deve utilizar outro preservativo e assim por diante. Bom, e a tarefa de vocês de hoje são as páginas 62 e 63, Ciências e Interação. A página 63 vocês devem fazer o ícone. Página 67 e 68, exercícios 3 a 9. Atentem-se para colocar a data de hoje, o número da página, qual o nome da atividade e também conferir essas atividades, o gabarito que eu vou lançar no portal EDB. Fique com Deus e até a próxima aula. Beijão!